Salmos 139, capítulo 13. Aleluias! O salmista vai nos dizer assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seno de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aleluias, irmãos. Quando nós vemos uma família que diz: olha, o meu filho recebeu o diagnóstico de autismo. Pode assentar, amados. A primeira coisa que nós pensamos é: o que deu de errado? Será que é uma maldição? Será que é o pecado da mãe e do pai? E agora a mãe e o pai estão pagando? Ah, se fosse o meu filho. Quantos comentários maldosos e preconceituosos vem camuflado de conselhos, porque eu criei 10 filhos. Mas 10 filhos eram 10 filhos autistas? E aqui já vai a nossa primeira informação. Ainda que sejam 10 filhos autistas, nenhum autista é como o outro. E é por isso que a gente usa a terminologia transtorno do espectro do autismo. Porque é um espectro muito amplo, irmãos. Não existe um autista igual ao outro. Às vezes os irmãos olham para o meu primogênito e pensam: nossa, mas como Samuel é autista? Ele fala, ele anda, ele me responde como eu pergunto. Sim, o Samuel faz tudo isso, mas ele tem um comprometimento social. Ele tem um comprometimento na comunicação social. E sim, eu não vou florear, é difícil. Antes mesmo, quando nós estávamos tomando banho e vindo para cá, o Samuel teve uma crise sensorial. Ele saberia que seria um culto voltado para o tema. Ele teve medo e, por não saber comunicar, ele entrou em crise. Ele chorou, ele sentou na cama e disse: mamãe, eu não vou. Se fosse há tempos atrás, quando ele era criança, ele me bateria. Ele me bateria, porque um autista em crise pode bater. E não é falta de educação. Esse autista está querendo se autorregular. E ele precisa muitas vezes fazer movimentos que para os olhos leigos pensam: essa mãe não sabe educar essa criança. O que está acontecendo? Que essa criança mal educada. Mas não. O transtorno do espectro autista é amplo, irmãos. Como já dito lá nas nossas páginas, nós temos autista nível 1 de suporte, autista nível 2 de suporte, autista nível 3 de suporte. E esse suporte não se baseia porque um é mais autista, um é menos autista. A gente entende o suporte para o suporte necessário para aquela criança. A criança nível 3, ela vai lá fazendo a terapia ABA, a fono. Ela tem crianças, amados, que passam 40 horas semanais fazendo terapia. E não é para virar uma criança normal, porque já são crianças normais. É para ter uma vida funcional, para diminuir o seu sofrimento e para aumentar a sua autonomia. Nós, famílias atípicas, nossos filhos autistas, nós enfrentamos dificuldades diariamente. Enquanto muitos levam seus filhos para a natação, para o basquete, para o futebol, nós levamos para as terapias. Horas e horas a fio de terapias. Nós todos os dias, as mães de crianças autistas montam no seu carro e vão para horas incontáveis de terapia. Enquanto seu filho está lá, brincando na sua casa, você pode ter certeza, tem uma mãe em uma sala de terapia. Amém? E infelizmente, dentro do ambiente de culto, dentro das igrejas, isso não é diferente. Porque falta, irmãos, falta médicos qualificados, médicos que olhem e digam para nós: eu te entendo. Muitas de nós já entramos em consultório e escutamos de médicos desatualizados, que nós mães estamos arrumando coisa para nossa cabeça. Quando a gente olha para a criança e a gente vê algo diferente. Porque mãe, com a ajuda de Deus, é quem salva filho de autismo. Não que ele precise ser salvo, entenda. A mãe é aquela que olha e fala: não, tem alguma coisa diferente. E aí a gente vai procurando. Não é que a gente quer um diagnóstico. A gente quer melhorar a vida dos nossos filhos.
A gente quer ver os nossos filhos bem, os nossos filhos felizes. Então falta médico pelo SUS, falta médico pelo convênio. Não existe mais médicos conveniados ao convênio. Nós chegamos a pagar R$1.500, R$1.700 numa consulta. Falta terapia, falta terapeuta. Chegou em clínica, não, eu não tenho as 30 horas que o médico te pediu, eu só tenho 17. A mãe leva 17 numa clínica, ela corre, vai 5 para outra. Falta muita coisa, irmãos. Mas o que mais falta é empatia. Esse é o que mais dói. É a falta de empatia. Falta empatia. E infelizmente falta empatia no ambiente de culto. Às vezes o culto, essas luzes, o som do microfone, ela pode desencadear uma crise numa criança autista. Lembra que nós falamos que cada criança é de uma maneira? O Samuel não tem sensibilidade ao som. Então ele fica numa boa no som. Mas as luzes às vezes incomodam. Mas algumas crianças têm sensibilidade ao som. Muitas pessoas, muitos cheiros, muita gente diferente. Isso pode desencadear uma crise. E essa crise é vista pela sociedade como uma falta de educação. Quando na verdade essa criança que não sabe demonstrar o seu sentimento entra numa crise que nós não sabemos o motivo ainda não foi descoberto o porquê. E muitas vezes ela pode gritar, ela pode correr, você pode olhar, essa criança pode estar puxando o cabelo da mãe dela. E aí você pensa, que criança mal educada. Ah, se fosse meu filho. E aí você pensa, por que então Deus deu um castigo desse? Quantas vezes nós ouvimos falar que as pessoas autistas são um castigo de Deus? Então o salmista vai nos dizer, tu me formastes no meu interior, tecestes no centro da no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, modo extraordinário, quer dizer que Deus criou nós, seres humanos, lá ainda, dentro do útero da nossa mãe, ainda em condição uniforme. Deus pegou lá, Deus colocou neurônio por neurônio, fez cada conexão de forma perfeita. Pode um Deus perfeito errar? Então não, os nossos filhos não são um fardo. Os nossos filhos são o que a Bíblia diz que eles são. Há um ponto, há uma vírgula que se diz, os filhos são criados maravilhosamente, exceto se for autista. Não há um ponto, não há uma vírgula a ser acrescentada na palavra de Deus. Os nossos filhos são o que a Bíblia diz que eles são. Aleluia! Abra lá comigo no Salmo 127:3. Glória a Deus! A palavra de Deus vai dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. São os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra de Deus diz que o meu filho e o seu filho é um presente do céu para as nossas vidas. Não existe vírgula, exceto se ele for autista, exceto se ele for uma criança com deficiência. Aí é um fardo. Não, a palavra de Deus não muda. O meu filho é um presente do céu, além da condição do autismo. Eu não vou florear o autismo, porque o autismo é uma condição muito difícil. Só para quem vive sabe, gente. Não é fácil. Não é fácil até você encontrar a terapia correta. Não é fácil até você encontrar o manejo comportamental correto dessa criança. Eu mesmo quero compartilhar com os irmãos. O Samuel era pequenininho, lindo, amamentado nos seios, e a gente ia para a igreja, e eu e o Hermes tinha a nossa família doce de margarina. Depois de tanto tempo, o sonho da vida do meu esposo era ser pai. Os anos foram passando, mas muito cedo nós fomos notando que o Samuel era muito diferente das outras crianças. Ainda que cada ser humano tenha as suas particularidades, somos diferentes, mas nós temos ali uma linha de tipicidade que a maioria de nós se molda ali. Mas o Samuel mostrava comportamentos muito diferentes. Nós queríamos sempre tirar uma varinha e bater nas perninhas, porque ele tinha que obedecer. Afinal de contas, o filho tem que obedecer só do pai olhar. Não é assim muitas vezes que é nos passado? Filho
filho educado é aquele filho que você olha, ele treme de medo. Mas será que ele treme de medo? Será que ele te respeita ou ele só treme de medo? E quando você não estiver perto para dar essa olhada, o que teu filho vai fazer? E Samuel começou a ir para a escola, e aí os problemas começaram. Porque o problema não é o Samuel. O problema não é o filho autista do seu vizinho, da sua filha. Eles não são o problema. Nós já vimos o que eles são. Eles são uma bênção, um presente do Senhor. O problema é o nosso preconceito, a nossa falta de amor ao próximo, ao nosso pitaco disfarçado de conselho. Não, mas eu só estou falando para orar. Não. Então ore no secreto. Ore para Deus sustentar essa mãe. Olhe para Deus fazer a vontade dele na vida desse filho. Porque a condição do autismo, ela é intrínseca ao propósito do Senhor. O Senhor vai fazer. Não há impedimento para que ele faça. Então Samuel foi crescendo e nós fomos vendo a diferença que ele tinha. E o processo de aceitação do diagnóstico dói. Talvez você olhe para mim e fala: nossa, mas você fala sobre autismo, você não tem vergonha de falar, você explica. A minha prima, a minha amiga, ela não fala sobre isso. É um processo. Ela está no processo diagnóstico. Ela está se entendendo como mãe. Ela está vivendo o luto daquele filho perfeito que não existe nem na tipicidade. Quanto de nós idealizamos, mesmo que na tipicidade, um filho perfeito que não existe? Quanto de nós colocamos sonhos frustrados, achando que os nossos filhos têm obrigação de vivê-los? Esquecemos que são pessoas, além do que nós idealizamos para ele. Quantas vezes os filhos adolescentes, agora o meu Samuel está chegando no adolescente, a gente imagina, a gente floreia, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo outro, e simplesmente ele não quer. Você já parou para perguntar para o seu filho, para sua filha adolescente, o que você deseja fazer? Qual é o seu sonho? Você orou para Deus? Qual é o seu propósito? E a gente se frustra, na verdade. Quem dirá na maternidade atípica? A gente idealiza um filho e vai passar todas as fases de desenvolvimento. E não é dado um filho diferente da maioria das pessoas. Diferente dos priminhos na hora das festas infantis. Uma criança que muitas vezes não quer colocar um sapato, não usa uma determinada roupa. Se vocês olharem para o Samuel, ele usa um tipo de roupa, porque alguns tecidos incomodam ele e traz sofrimento para ele. Então ele vai estar sempre à vontade, porque a partir do momento que eu e o Hermes entendemos que é quem ele é, e nós respeitamos quem ele é, nós não damos para ele tudo o que ele quer, mas nós respeitamos o que ele precisa. Aqui está uma grande diferença. Nós, famílias atípicas, mães de autistas, nós não queremos dar tudo para os nossos filhos o que eles querem, mas nós precisamos dar a eles tudo o que eles necessitam para ser a melhor versão deles mesmos. Porque é isso, para eles que descubram o propósito de Deus aqui na terra para ele. Porque para cada um Deus tem um propósito. Então Samuel passou pela educação infantil e foi um processo muito difícil. Palavras de maldição lançadas sobre a vida dele. As pessoas falavam: nossa, por que esse menino é assim? Se é de casa para a igreja, da igreja para casa, o que será que acontece? Mas a partir do momento que nós recebemos o diagnóstico, cabe a nós, famílias atípicas, entender. Talvez a gente não precise virar um especialista em autismo. Eu ainda não sou uma especialista em autismo, eu deixo bem claro para os irmãos. Eu fiz faculdade de pedagogia para auxiliar o Samuel no processo de alfabetização, mas eu não sou uma especialista. Mas eu posso te descrever que eu sou uma especialista no autismo do meu filho. Eu luto por ele. Eu luto pelas terapias. Eu faço o possível. Mas um dia eu chorando muito, porque o processo é doloroso. Todo o processo é doloroso. Eu perguntei: mas Emerson, nós leva na psicóloga e é só alguém fazer alguma coisa, esse menino quer dar na cara da pessoa, o que vai ser dele no final? Então meu marido me disse: vai ser o que o Senhor diz que vai ser. Aleluia!
Aleluia! Mãe, pai, nós fazemos o que cabe a nosso efeito. Nós levamos a horas a terapia, nós estudamos sobre desenvolvimento, sobre ciência ABA, e nós procuramos tudo de novo, e nós vamos a congresso, e nós buscamos e adquirimos conhecimento, mas nunca se esqueça, a última palavra vem do Senhor. Aleluia! Quantos exemplos, quantos testemunhos nós temos de crianças autistas, nível 3 de suporte, que de repente, num belo dado da sua vida, depois de muito fazer o tratamento, se desenvolveram e têm uma vida plena, uma vida feliz. Aleluia! Por quê? Deus tem um propósito em cada um. E eu sei que talvez você olhe e diga, mas é muito fácil para você dizer isso. Seu filho é autista nível 1 de suporte. Ele fala, ele te chama de mamãe. O meu sonho é ouvir o meu filho me chamar de mamãe. Mas olha nos olhos do teu filho, para você, mãe de autista nível 3 de suporte. Será que ele nunca te disse mamãe com os olhos? Será que em toque ele nunca te disse mamãe? E aí, mais uma vez, eu não vou florear o autismo, porque ele dói na minha pele. Eu sei como é conviver com uma pessoa autista, conviver com o autismo diariamente. E eu sei que alguns autistas nunca falarão. Alguns autistas, sim, vão ser para sempre autista nível 3 de suporte. E por isso tão importante noite como essas. Na igreja, na escola, em todos os lugares. Porque o lugar de autista é em todo lugar. E todo autista precisa de uma igreja para chamar de sua. Não só autista, mas as pessoas surdas, as pessoas com mobilidades reduzidas, com todas as deficiências, como nós bem vimos já. A deficiência, ela não é uma maldição do Senhor, ela é uma condição da existência humana, mas ela é totalmente separada do Espírito. Aleluia, Deus tece lá no ventre da mãe, da gente, e já sabe se a gente vai ter algum transtorno, se a gente vai ter alguma deficiência, quais as nossas dificuldades. Ele já sabe, Ele é um Deus perfeito, Ele manda cada um com o seu propósito. E é claro, nós famílias autistas somos uma diversidade de pessoas, com pensamentos diferentes, ações diferentes. E algumas vezes as pessoas falam, a mãe guerreira. Nós não somos mãe guerreira. Nós somos mãe como vocês. Mães que muitas vezes passam por dificuldade com os filhos e têm medo, e têm angústia. Só que os nossos vieram com um cérebro diferente, com conexões diferentes, que precisam muitas vezes de movimento. Quantas vezes, se você olhar para o meu Samuel, você vai ver ele assoprando as mãos e vai pensar talvez, nossa, que estranho, que diferente. É uma estereotipia, ele assopra as mãos. Alguns autistas, você vai ver no meio de nós, eles balançam a mão, eles fazem flap. Não olhe com olhar de julgamento. Nós, quantas vezes estamos angustiados, precisamos nos autorregular, batendo o nosso pé, batendo a mão do lado, ou tomando uma água, ou andando para lá e para cá na hora do louvor. O autista precisa se autorregular. O cérebro dele funciona diferente. Então você pode ver algum autista balançando as mãos, batendo os pés, chacoalhando, dando pulinhos, batendo palma, andando nas pontas do pé, gritando. Isso não vai tirar a ordem do culto. O que tira a ordem do culto é o nosso coração preconceituoso, o nosso coração julgador, o nosso coração que sai de casa não disposto a aprender de Deus, a adorar de Deus, mas sai de casa buscando uma perfeição no irmão do lado que eu não tenho. Isso tira a ordem do culto. Uma criança autista em crise, uma criança autista se autorregulando, ela não vai tirar a ordem do culto. O que tira a ordem do culto é o seu coração que já não chega aqui disposto a cultuar o Senhor, porque vem de casa sem cultuar. Amém? Glória a Deus.